Bom, vamos falar aqui sobre os elementos dos poliedros, tá? E sobre prismas e pirâmides. Então, vamos lá. Bom, já vimos na aula passada que os sólidos geométricos são figuras espaciais não planas que podem ser classificadas em poliedros ou corpos redondos. Então, os sólidos geométricos, eles podem ser classificados em poliedros ou corpos redondos. Os poliedros, eles têm como principal característica ter as faces planas, né? A gente já tinha falado isso. As faces dos poliedros são planas. Então, aqui no cubo, por exemplo, ó, as faces, elas são quadradas, né? Aqui no paralelepípedo, as faces são retangulares. E aqui na pirâmide, as faces laterais aqui, ó, elas são triangulares, né? Então, aqui as faces dos poliedros, tá? Elas são faces planas. Lembrando que existem mais poliedros, né, do que esses aqui. Existem bastantes outros poliedros, tá? Esses três aqui é o que a gente geralmente mais fala, mas existem outros. E os corpos redondos, eles são o quê? Eles são sólidos que têm a superfície arredondada, tá? Então, aqui não é face plana, é superfície arredondada, ó. Esfera, né? A gente tem o cilindro, a gente tem o cone, né? Então, os corpos redondos, eles têm essa característica. A gente vai falar, né, dos poliedros aqui nessa aula, beleza? Então, a gente vai falar dos poliedros. Então, vamos lá ver os elementos dos poliedros, tá? Todos os poliedros, eles possuem faces, vértices e arestas, tá? Então, vamos analisar aí o que são as faces, os vértices e as arestas de um poliedro. Bom, a face, galera, a face é justamente, ó, a superfície ali, né? Justamente a superfície ali do poliedro, né? Então, isso aí é a face. A aresta. A aresta, ó, ela é o encontro das faces, né? O encontro de duas faces gera aqui uma aresta, né? Essa retinha aqui dos poliedros. E o vértice é o encontro das arestas. Então, o vértice é justamente os cantinhos aqui, né? Os cantinhos do poliedro, tá? Então, esses três elementos aí, tá? São a face, a aresta e o vértice. Eles têm, né? Os poliedros, eles têm esses três elementos, tá? Então, face, aresta e vértice. Vamos ver aqui um exemplo com esse poliedro que eu coloquei, que é o paralelepípedo, tá? Vamos contar, então, o número de faces, número de vértices e número de arestas. Então, ó, número de faces, a gente tem uma aqui em cima, né? Mais outra aqui, duas. Aqui no lado, 3, 4. Agora aqui na frente, 5. E lá no fundo, 6. Então, a gente tem 6 faces, tá? O paralelepípedo, então, tem 6 faces. Vamos agora ver o número de arestas. Então, ó, a gente tem uma aresta, 2, 3, 4. Agora vamos para baixo. 5, 6, 7, 8. Agora vamos 9 aqui, né? 10 aqui. 11, 12. Então, ó, ao total, a gente tem 12 arestas no paralelepípedo, tá? E agora vamos contar o número de vértices. Então, os vértices são os cantinhos, né? Então, uma aqui, 2, 3, 4. Embaixo agora, 5, 6, 7, 8. Então, ó, temos 8 vértices, tá? Então, no paralelepípedo, a gente tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Beleza? Então, é assim, gente. A gente vai contando realmente, olhando para o sólido e vendo atentamente quantos, né, de cada elemento a gente tem aí no poliedro, tá? Então, ó, agora vamos ver outra coisinha aqui, gente, sobre os poliedros. Os poliedros, eles podem ainda ser classificados em prismas e pirâmides, tá? Então, ó, nos sólidos geométricos, a gente dividia em poliedros e corpos redondos. Aí, dentro dos poliedros, a gente vai dividir agora em prismas e pirâmides, tá? Então, a gente vai ter prismas e pirâmides. Vamos ver a diferença entre esses dois aí, tá? Então, ó,
Os prismas, eles possuem faces laterais retangulares, tá? As faces laterais são retangulares e duas bases idênticas e paralelas entre si. Então, vamos olhar, ó, esse sólido aqui, né, o paralelepípedo. Ó, possuem faces laterais retangulares. Ó, as faces laterais, né, são essas aqui. Então, aqui a gente tem uma face lateral aqui na frente. Aqui do lado a gente tem outra face lateral. Aqui atrás, outra face, né, lateral. E aqui, outra face aqui lateral. Então, a gente tem aqui essas quatro faces laterais, elas são todas retangulares. Vocês podem observar aí que elas são todas retangulares, tá? E, além disso, ó, duas bases idênticas e paralelas entre si, gente. As bases, ó, são essas faces que ficam aqui embaixo e aqui em cima, tá? Então, a gente tem duas bases idênticas e paralelas, né? Paralelas, tem que lembrar, né? Que elas não se encontram, né? Elas são uma paralela à outra. Então, o prisma é isso, tá? Ele tem faces laterais retangulares e duas bases idênticas e paralelas entre si. Agora, gente, quantas faces, quantos vértices e quantas arestas a gente já fez aqui, né? A gente já contou. Então, a gente tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Vamos aqui para mais um prisma. Olha só esse prisma. Então, ó, esse aqui, as faces laterais também são retangulares, né? Só você observar, são todas retangulares, as faces laterais, né? Todas são retangulares. E a gente também tem duas bases idênticas e paralelas entre si, ó. É uma base que tá aqui embaixo e uma base que tá aqui em cima, né? Observa só, essas bases, né, elas são hexágonos, né? Tem 6 lados, então são hexágonos. A gente vai falar depois sobre a nomenclatura, né, como é que a gente chama esses prismas, mas a gente já pode adiantar, né? Isso aqui é um prisma de base hexagonal. A gente pode chamar de prisma de base hexagonal. Então, aqui então a gente tem, né, todas as faces laterais retangulares e as bases idênticas e paralelas entre si. Então, aqui a gente tem um prisma, tá? Então, vamos contar aqui o número de faces. Bom, a gente tem as faces laterais, né? 1, 2, 3, aí lá atrás agora, 4, 5, 6, agora a gente conta as bases, né? Então, aqui a gente tem uma base 7 e aqui a gente tem a outra base 8. Então, nós temos 8 faces, né, nesse prisma aí. Vamos contar, então, agora as arestas. Então, aqui em cima a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora embaixo, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora aqui, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a gente tem 18 arestas, tá? E agora tá faltando os vértices, né? Que são os cantinhos. Então, ó, em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora embaixo, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 vértices, tá? Então, olha aí, 8 faces, 18 arestas e 12 vértices. Agora, gente, o cubo, tá? O cubo também é um prisma. As faces laterais são retangulares, né? Lembrando que elas são quadradas, né? Mas a gente tem que sempre que lembrar que todo quadrado é um retângulo, né? Mas nem todo retângulo é um quadrado, mas todo quadrado é um retângulo. Então, as faces laterais são retangulares e as bases, né? A gente também tem duas bases idênticas e paralelas entre si, né? Que é essa base aqui, as duas bases aqui, aqui de cima e aqui de baixo, né? E aí, pra gente contar, ela vai ser parecida com o paralelepípedo, tá? Então, aí vão ser 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, ok? Bom, as pirâmides, galera, agora as pirâmides, elas têm um detalhe, elas só vão possuir uma base, né? Bom, só uma base. As faces laterais são todas triangulares, ó. Tá vendo? As faces laterais, elas são triangulares, tá? E além disso, as arestas, né, determinadas pelas faces laterais, possuem um vértice em comum, que é esse que fica aqui em cima. A gente tem um único vérticezinho comum aqui em cima a todas as arestas laterais,
tá? Então, essa aí é uma característica das pirâmides. Os prismas, a gente tinha duas bases. Na pirâmide, não, né? Na pirâmide, a gente tem um vérticezinho aqui em cima. Vamos, então, contar aí o número de faces, arestas e vértices, pra gente ver? Então, ó, número de faces dessa pirâmide que eu coloquei aí. Então, a gente tem uma aqui, 2, 3, 4 e 5, que é a base. Então, a gente tem 5 faces, tá? 5 faces. Então, agora eu vou contar as arestas aqui embaixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem 8 arestas, né? E agora vamos contar os vértices. A gente tem 1, 2, 3, 4 e lá em cima 5. Então, a gente tem 5 vértices, tá? Então, essa pirâmide aí tem 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. A gente tem outros tipos de pirâmides, né? Então, aqui é só um exemplo de como a gente faz para identificar as faces, as arestas e os vértices aí nessa pirâmide, ok? Então, gente, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido tudo aí e até breve.